Afinal, o que é santificação e o que Jesus tem a ver com essa história? Como visto, Jesus veio ao mundo para que a justiça de Deus fosse cumprida e assim a humanidade pudesse se reconciliar com seu Criador. Quando reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus e aceitamos sua obra redentora, somos então morada do Espírito Santo. E é o próprio Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como assim? O que isso significa? Isso significa que desde o momento da nossa conversão, o Espírito Santo passa a trabalhar em nosso interior, nos revelando o padrão de santidade de Deus e nos convencendo daquilo que precisa ser abandonado para que vivamos de forma cada vez mais alinhada com a vontade do Criador. Mas como o Espírito Santo nos revela o padrão de santidade de Deus? Através das Escrituras Sagradas, a Bíblia. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos o relato da vida e obra de Jesus através dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os relatos de como a igreja se desenvolveu depois que Jesus voltou ao céu e a descida do Espírito Santo, no livro de Atos, e também cartas que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram às igrejas e lideranças daquele tempo. Já o Antigo Testamento, de forma resumida, relata a história da criação, a revelação de Deus ao povo hebreu e a forma com que o Senhor conduziu e se relacionou com esse povo ao longo da história. A revelação do Senhor ao seu povo envolveu seus atributos como fidelidade, soberania, amor, justiça e misericórdia, mas também o perfil moral do seu caráter, expresso no que chamamos de Lei de Moisés. Ela tem esse nome porque foi dada ao povo por Deus por intermédio de Moisés. Aquele do Mar Vermelho, lembra? É importante comentar que a lei, além de apresentar o padrão moral do que Deus requeria de seu povo, também apresenta uma série de rituais a serem praticados em cerimônias instituídas pelo próprio Deus, que, como veremos em outro momento, apontavam para a vinda do Salvador Jesus Cristo. A lei, então, em seu sentido moral, é, portanto, o parâmetro que Deus usou naquele tempo para revelar ao povo seu pecado. Hoje, nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei, e em outro lugar que Cristo sofreu tentações sem, contudo, cometer pecado. O caráter de Cristo, portanto, expressa perfeitamente o padrão moral revelado por Deus na lei, ou seja, em sua estadia na terra, Jesus demonstrou de forma prática como viver de forma santa e aprovada por Deus. E é nisso que consiste a santificação dos que creem. A palavra santo quer dizer separado, e uma vez salvos pela graça, por meio da fé em Cristo, somos convencidos pelo Espírito Santo a abandonar os velhos hábitos pecaminosos e nos revestirmos da nova natureza criada para ser semelhante a Deus em justiça e retidão. Em outras palavras, sermos imitadores do caráter de Cristo, nos separando das práticas pecaminosas do mundo à nossa volta. A obra de santificação é gradual, mas precisa ser progressiva. A Bíblia nos diz que essa obra só irá terminar quando Cristo retornar e nosso corpo corruptível for então transformado. Portanto, é imprescindível que nos mantenhamos vigilantes e em constante contato com a Palavra de Deus, uma vez que o próprio Senhor Jesus orou por nós dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra é um instrumento pelo qual o Espírito Santo irá nos santificar. Mas por que a santificação é importante? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Sendo assim, que seja nosso compromisso diário oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não vivendo mais conforme os padrões desse mundo, mas permitindo que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Senhor, por favor, dai-nos a graça de viver conforme a Sua vontade. Sonda o nosso íntimo e nos mostre aquilo que não está de acordo com o Seu padrão de retidão. Nós queremos ser santos, Senhor, porque o Senhor é santo. Nos ajude, Espírito Santo.
nós confiamos no Senhor, nós precisamos do Senhor. Pai, santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém.